bagunça aqui em cima, pelo amor de Deus. Sai não, vocês estão ouvindo. Boa noite. A cadeira não tá torta não, né? Tá tudo certo. Estamos informando os seus seguidores que você iniciou o vídeo ao vivo. Oi, Carol, boa noite. Flávia, vamos chamar ela. Eu chamo ela, né? Mara. Sheila. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem, Carol? Tô. Deixa eu um instantinho. O pessoal tá me ouvindo? Tá ouvindo a gente? Eu adorei esse negócio de voltar a fazer live no Instagram. Dá pra colocar maquiagem. Eu nunca tinha feito isso. Vai ficar disponível depois? Vai, vou deixar disponível. Deixa eu só avisar aqui o pessoal. Boa noite, pessoal. A gente já tá ao vivo, tá bom? Tô ao vivo aqui com a Carol. Aguardo todos vocês. Beijos. Ai, ai. Tudo bom, Carol? Tudo bem, e você? Tô bem também, graças a Deus. Que bom. Vou virar aqui. Boa noite, pessoal. Se vocês puderem colocar a cidade de vocês, né, a relação com o autismo, para que a gente possa conhecer vocês melhor, eu agradeço. Algumas pessoas eu já conheço, mas sempre tem gente nova por aqui, né? Só um instantinho. Como é, Wesley? Temos tempo, que horas é? 9 horas, eu acho, agora. 9 horas e ponto. Enfim, enquanto o pessoal vai entrando, boa noite, pessoal. E também coloque se vocês estão ouvindo bem, tá bom? Se o áudio tá bom, o meu e o dela, né? Isso. Oi, Rosiane, quanto tempo? André Pratas, Lari, Luciana. Se vocês estão vendo e ouvindo direitinho, tá bom? Quero agradecer a Carol, né, por ter aceitado o convite, por compartilhar o seu conhecimento com a gente hoje, que não é pouco, né? Carol já é doutora, né, Carol? Tão nova, menina do céu. Pouquinho. Né? Tem 2 graduações, né? Porque você é educadora física, fisioterapeuta, Isso. tem mestrado, doutorado, especialização, dá aula, né? Professora também. Então, tem um currículo aí bem extenso. Oi, Luanda. Luanda sempre aqui. Gente, que legal. Eu tô voltando a fazer live no Instagram, porque eu fiquei um pouco chateada com o Instagram, porque às vezes eu fazia as lives e não conseguia salvar depois. Eu ficava muito chateada com isso. Aí eu fui pro YouTube. Eu disse, Wesley, eu vou fazer no YouTube agora. E quando foi início do ano, eu comecei pro YouTube e fiquei fazendo no YouTube. Mas agora eu vou ficar intercalando. Porque tem os meus seguidores daqui também, né, no Instagram. Sim. E aí eu vou ficar fazendo lá e cá. Acho que com os convidados eu vou fazer no Instagram e sozinho eu faço no YouTube. Tô vendo ainda. Certo? Eu vou deixar para que ela se apresente, gente. Enquanto vocês vão se apresentando, a Carol vai... Eu já fiz um mini resumo do currículo dela, que vocês já viram que não é pequeno. Eu vou deixar ela falar, tá bom? Beijão para todos. Quero agradecer, Carla, pelo convite. Estou muito feliz de estar participando. Somos de áreas diferentes, mas áreas que se complementam, né? Ainda mais no trabalho com o autismo. Se a gente não pensar de uma maneira multidisciplinar, a gente não consegue fazer o trabalho bem feito com essas crianças, né? Então, eu tenho graduação em fisioterapia e educação física, né? Eu fiz primeiro a educação física, depois a físio. Fiz pós-graduação em educação física adaptada para populações especiais. Depois eu entrei já no mestrado, fiz distúrbios do desenvolvimento no Mackenzie, numa área de formação de professores de educação física voltados ao autismo. E fiz psicomotricidade e também doutorado agora, acabei de terminar, agora dia 13 de agosto eu defendi meu doutorado, também na área dos distúrbios do desenvolvimento no Mackenzie, porém a minha área agora foi uma área motora, né, de avaliação motora. Eu fiz a tradução de um teste validado na Inglaterra, é um teste de Henderson, e eu fiz essa tradução para aplicar, e também eu verifiquei a aplicabilidade em autistas desse teste para ser disponibilizado. Ele é disponibilizado pela Pearson, né, pela editora Pearson, que já disponibiliza um monte de testes, e agora ele já tem a tradução da faixa etária que eu fiz, né? Perfeito. No caso, Carol, esse teste que você fez da tradução,
ele é só para ver se eu entendi certo. Ele não era utilizado somente na população de crianças autistas. Não, não, eles Era eram utilizado utilizados para para geral, todas as crianças típicas. geral. Isso. Certo. E aí você traduziu e meio que adaptou ele para aplicar com crianças autistas, foi isso? Sim, eu fiz a tradução da parte do checklist, né, da parte dos testes, e aí eu verifiquei a aplicabilidade em autistas. Então, eu tive que fazer, eu fiz com 10 crianças, primeiramente, eu segui o teste à risca, verifiquei que precisava de algumas intervenções diferentes para o melhor entendimento das crianças, e mais treino também da atividade, da tarefa. E depois eu fiz com 31 crianças, com mais 31, junto com as minhas observações, né, e as minhas modificações. Então, minha tese, né, vai até com as minhas, já com as minhas considerações de como aplicar em autistas, né? Eu não usei pistas visuais, porque os meus não precisaram, mas eu também coloco uma sugestão de quem quiser usar as pistas visuais para um melhor entendimento, para eles poderem estar utilizando também. Perfeito. A gente faz as adaptações de acordo com as Com o necessidades, né, público, né? do nosso público. Tem crianças que não precisam da pista visual, já tem outras que precisam, então a gente vai adaptando de acordo com a necessidade de cada um. Sim, sim. Isso de pista visual, você falou, eu lembrei de uma coisa assim, não tem a ver com a parte motora, mas foi uma coisa que aconteceu hoje que eu achei interessante. Um paciente meu vai completar 5 em novembro e ele gosta muito de ir à escola. E aí o que acontecia? Quando chegava no sábado, ele ficava, mamãe, hoje tem escola? Aí a mãe dizia, não, filho, hoje é sábado. Aí no outro dia seguinte, no domingo, mamãe, hoje tem escola? E ela via que ele ficava muito ansioso, porque ele não sabia quando é que ele ia para a escola de novo. Aí ele chegava, mãe, quando é segunda-feira? Aí hoje a mãe mandou uma mensagem para mim, Carla, eu imprimi o calendário da escola e colei na parede do quarto. E eu pintei de azul os sábados e os domingos e os feriados. E eu falei para ele o seguinte, que todas as vezes que tiver o azulzinho, não tem aula. E aí, quando ele acordou hoje, ele acordou muito feliz. Aí disse, mamãe, que dia é hoje? Aí a mãe foi lá no calendário e mostrou, que era a segunda. Aí ele fez, então hoje tem aula. Então, esse que é o legal da pista visual, que você conversa com a criança, você combina com a criança, ela entende o acordo. Claro que tem crianças que você precisa repetir 2 vezes, 3 vezes, depende, né? Tem uns que pegam de primeira, mas o legal é que o visual ele fica permanente, né? Então, ele já entendeu. Então, amanhã provavelmente ele não vai perguntar mais, ele vai lá olhar e vai saber já, vai se situar no tempo, no espaço. Sim, ele vai fazer a correlação. Eu achei muito legal isso, porque eu vejo que ajuda bastante, né? Só que alguns pais ainda têm, eu percebo que eles têm um pouco de resistência ainda com essa parte de usar pistas visuais, mas isso aí já entra em outro assunto, que às vezes eles pensam assim, por exemplo, por causa de rotina, acham que é PEX, entendeu? Assumem, associam somente a PEX e aí eles acabam ficando com receio de usar, enfim, a pista visual. Quando, na verdade, eu vejo que as crianças têm muito a ganhar, né? Quando você utiliza essas adaptações. Qualquer Quando criança, são né? necessárias. Sim, independente de autismo ou não, Todas as verdade. crianças, depende da deficiência, elas são muito mais visuais, elas são muito mais táteis, né? Então, tudo que é pegável, tudo que é, né, cores e associação a alguma outra coisa que tenha significado para ela, é muito mais válido a aprendizagem, né? Sim. E é bom que você também está estimulando várias vias, né? Auditiva, como você falou, Isso, as vias de acesso isso. das aprendizagens. E aí, pegando o gancho, né, entrando na sua parte, né, especificamente, se você puder falar um pouco sobre como é o desenvolvimento motor, né, as principais habilidades motoras. Eu até pedi para você, se desse tempo, eu acredito que dá tempo, para você falar um pouco assim, da faixa etária, porque as mães perguntam muito para mim, elas falam assim, Carla, meu filho ainda não pula com os 2 pés. É uma coisa que eles falam bastante, né, e perguntam bastante. E ficam numa felicidade quando eles conseguem fazer isso, que é uma coisa que é aparentemente simples, né, Carol, assim, para crianças típicas, mas para pais de crianças autistas, para eles é fantástico, né? Sim, E aí, sim. se você puder falar assim, um pouco dos níveis, da faixa etária também. Aí depois você entra na parte do autismo mesmo, né? Dos déficits, né, que eles apresentam. O que a gente tem que entender, né, que, lógico, cada criança é uma criança, né? Tudo depende também da questão do estímulo,
né? Independente de ser criança com deficiência ou não, o estímulo é muito importante. Hoje a gente sabe que tem um monte de criança que não tem deficiência, mas não tem estímulo, né? Não tem estímulo motor. Essas crianças ficam muitas vezes no tablet, no celular, não tem uma vivência motora no parque, ou num clube, ou na rua. As crianças ficam muito presas, né, à tecnologia. E hoje, por exemplo, o nível de sedentarismo e o nível de diminuição de habilidade, né, de movimentação dessas crianças é absurdo, né? Nós temos muitos problemas com crianças também sem deficiência, né? Tudo por causa dessa tecnologia, dessa questão que está vindo aí nessa nova era, né? Nessa questão da globalização que as crianças estão vindo aí e que a atividade física está ficando um pouco de lado com essas crianças, né? Cada faixa etária, né, assim, como eu gosto de falar dos bebês primeiro, né? Quando a gente vai fazer uma avaliação de bebês típicos, enfim, o bebê, né? O que a gente avalia, né, primeiramente, né? Só um instantinho, Carol, rapidinho, viu? Só um instantinho. É que eu estou escutando um barulhinho de vibração. Eu não sei se é aqui ou se é no seu. Veja se é no seu, por favor. Como se fosse Não, mensagem chegando do WhatsApp. pode ser no meu. Pode ser, Não é não, né? Porque não apareceu aqui, né? Eu só falo Não? assim porque às vezes depois, quando fica salvo no áudio, pode atrapalhar Sim. a sua fala, entendeu? E, Aí eu pensei que era aqui, mas acho que é aí. é, então, e a gente fala um pouco das questões dos bebês, né? Logo após nascimento, todos os meses a gente espera que o bebê tenha alguns tipos de reflexos que se chamam de reflexos primitivos, né? E esses reflexos têm que estar aparentes em cada mês, né? Dependendo do mês aparece um reflexo mais evidente. E em alguns meses eles precisam sumir dessa forma involuntária e ele tem que começar a ser ou voluntário ou realmente desaparecer. Os reflexos primitivos, eles têm três tipos, né? Reflexo de alimentação, o de proteção e o de endireitamento, né? O de alimentação, a criança, qualquer coisa que coloca na boca, ela vai sugar. Você põe o dedo, você põe a chupeta, ou o bico do peito da mãe, ele começa a chupar, porque é a alimentação, ele tem que sobreviver. Não que ele queira fazer aquilo, mas o sistema nervoso central manda informação para a sobrevivência. O reflexo de proteção são reflexos quando a gente move a criança de certas formas, ele tenta se proteger de alguma forma, que é um reflexo nessa faixa etária involuntário e que requer muito para a gente muita informação do sistema nervoso central, que realmente ele está se maturando e que ele está tendo a noção, né, de mandar informação para proteção. Então, por exemplo, quando a gente põe a criança, o bebezinho com a barriga para baixo, e a gente faz esse movimento, ele abre as mãozinhas, os bracinhos. Então, esse é um tipo de reflexo de proteção, né? Um outro tipo, o reflexo de endireitamento é quando a gente pega a criança, joga logo o bebezinho, um mês e meio depois, 2 meses, né? E quando a gente pega a criança e coloca ela assim de pedinha ou coloca ela sentadinha, ela tenta trazer a cabeça, né? Ela faz uma força, mesmo que ela não consiga, mas ela vai tentando fazer essa força, que é um reflexo de endireitamento. Isso nos mostra muito a questão do tônus muscular, que o que é o tônus muscular, né? A contração do músculo em repouso. A gente fica ereta, a gente anda, né? A gente senta, a gente não fica largado por causa desse tônus muscular. Hoje, aí eu fazendo já as correlações com o autismo, né? Hoje já tem vários estudos que demonstram que muitos autistas, muitas mães relatam, né, muitas famílias relatam que as crianças eram hipotônicas quando eram pequenininhos, bebezinhos. E hoje a gente vê autistas, crianças e alguns adolescentes também hipotônicos. E isso prejudica muito, tanto na aquisição das habilidades, né, das capacidades físicas, né, dessas habilidades motoras, né, no afinamento dessas habilidades motoras, quanto pode prejudicar na marcha dessa criança, no andar dessa criança, na força dessa criança, né? Então, quando a gente for fazer uma correlação com a escola, por exemplo, a questão da diminuição da hipotonia, né? A hipotonia é a diminuição do tônus muscular, por exemplo, para pegar o lápis, muitas vezes eles não têm força para pegar o lápis, ou pegam o lápis de uma forma, né, irregular, e aí eles não conseguem. Falar isso mesmo. Pega um lápis maior. Comentar isso do lápis.
Eu Sim. observo isso. Então, a gente precisa. A gente sempre fala de hipotonia, né, relacionado à síndrome de Down. Ah, o síndrome de Down é hipotone. Todo mundo fala hipotonia é síndrome de Down. Isso é fato. Mas no autista está aparecendo muito. Tem estudos que mostram que 50% dos autistas, mais ou menos, encontra-se nessa linha da hipotonia. E isso é grave, né? A gente precisa tomar cuidado, porque a gente precisa fazer fortalecimento muscular, a gente precisa fazer estímulos musculares para melhorar aí essa contração muscular. Então, porque isso pode prejudicar em diversas áreas da vida dessa criança. E às vezes se faz algum outro tipo de terapia que está focada em outras coisas e a base dele, que é sentar, né, ter o tônus, ficar ereto, ou ter a força, ou ter a pegada correta, não está sendo trabalhada. E outras coisas estão sendo trabalhadas. Então, muitas vezes a gente esquece da base, que a nossa base, desde bebezinho, é a motora. Quando a gente nasce, a gente não fala, a gente grune, né? A gente fica lá, geme, a gente não anda, né, ainda, mas tudo que a gente demonstra são questões motoras. A gente fica fletido, ou a gente quer pegar, quando a gente está com dor, quando é bebezinho, a gente, né, se encolhe. Então, tem vários tipos de movimento. Quando a gente nasce, a gente é movimento. Então, a gente precisa estar sempre de olho nessas questões do movimento. Quando a gente é bebê, quando a gente é bebezinho, os médicos, principalmente os pediatras, eles fazem esse tipo de avaliação, principalmente dos reflexos primitivos. Mas muitas vezes, dependendo do médico, eles não explicam para os pais. Né? Pega a criança, vira, tal, mete cabecinha, faz isso, faz aquilo, e não explica o que são esses reflexos. Então, os reflexos primitivos, eles mostram muito como está o desenvolvimento neurológico dessa criança. Por exemplo, quando a gente põe o dedo na palma da mão de um bebê, né? O que ele faz? Ele fecha. Ponto. Ele quer fechar? Não, ele não quer fechar. É um reflexo. Por quê? São os receptores sensoriais da palma da mão que estão sendo ativados, estão mandando informação para o sistema nervoso central. O sistema nervoso central está mandando de volta pelos neurônios motores para poder fechar. Isso aqui mostra que a condução da informação está correta, né? De uma forma involuntária, ela está correta. Então, cada mês a gente tem que observar certos tipos de reflexos para verificar como está a evolução do sistema nervoso central dessa criança. Nós temos um tipo de reflexo que ele chama reflexo tônico cervical assimétrico, que ele é um reflexo que ele fica mais ou menos presente na criança, mais ou menos até 5 meses, de 4 a 5 meses, dependendo do autor, ele fala 5 meses, outros autores até 4 meses. Esse reflexo é um reflexo que quando você vira a cabecinha da criança para a lateral, ela flete um braço e estende o outro braço. Então, ela faz isso aqui. Você vira, ela já faz esse movimento, né? Isso é um reflexo primitivo, né? Um reflexo natural da criança. Após o 5º mês, se esse reflexo permanece, pode ser sinal aí de atraso neurológico, de um problema sério, muitas vezes até paralisia cerebral. Né? Então, a gente precisa ficar muito de olho mesmo nessas questões dos reflexos primitivos. Eu dou muita aula muito curso para pessoal berçarista, pessoal da educação infantil, e eu falo, vocês precisam saber de reflexos primitivos. Por quê? Porque a criança está lá, entra na creche, né, no berçário. Quem fica com essa criança a maior parte do tempo é a professora, é a berçarista. Né? Os pais, muitas vezes, só vai buscar à noite, a criança passa o dia inteiro. Então, elas precisam saber desses reflexos básicos para verificar como está o desenvolvimento motor dessa criança, porque é um desenvolvimento motor. Né? Não é voluntário, mas é. E aí, após, vai ficando voluntário. Normalmente, as meninas, elas têm um desenvolvimento motor mais rápido que os meninos. Né? Muitas vezes pode ser que as meninas engatinhem mais rápido, ou isso não estou falando que é uma regra, tá? Tudo depende também do estímulo das crianças. A menina consegue sair das fraldas mais rápido, né? E o andar também, normalmente, algumas delas andam um pouco mais rápido. Os meninos, tem alguns que andam mais rápido ou não. Normalmente,
ficam de pé aí com 8, 9 meses, começam a ficar de pé com apoio, 10 meses começa, né? 11 meses, com um ano e pouquinho já começam a andar aí de uma forma meio ainda debilitado, porque ele está ainda fazendo toda a maturação, principalmente da questão do equilíbrio, mas como os bebês, né, começam a andar daquele jeito, nada mais é que eles estão provocando aí o desequilíbrio para adquirir o equilíbrio, porque a gente adquire o equilíbrio, a gente treina o equilíbrio desequilibrando, né? A gente precisa desequilibrar para poder ter o equilíbrio. Então, qualquer atividade, para criança, para idoso, para tudo, a gente tem que promover o desequilíbrio, atividade de desequilíbrio, para o sistema nervoso central falar, opa, vamos ajustar, que fica o nosso centro do equilíbrio fica dentro do nosso sistema vestibular, né, que fica na região cerebelo, né? Ouvido, e também sistema vestibular, né, região do ouvido. O cerebelo, ele também trabalha com equilíbrio e também trabalha com a aquisição de aprendizagem das habilidades. Aprendizagem motor. É tudo que é aprendido motoramente, o cerebelo que guarda lá e a gente, por exemplo, andar de bicicleta, né? Eu adoro quando eu estudava, né? Assim, eu não gostava muito de anatomia geral, tipo, decorar no músculo, osso, agora, neuroanatomofisiologia, eu amava estudar tronco cefálico, cerebelo, assim, porque você falou equilíbrio, eu trabalho com fono, eu sou fono, né? O ouvido tem essa parte do sistema vestibular, mas eu lembrei logo do cerebelo, não sei por quê, eu acho que por causa das aulas mesmo da professora. Tem, mas tem a ver também. Que tem uma parte também do cerebelo, tem. Né? Tem. O cerebelo, na verdade, ele comanda tudo, né? É um mini cérebro. É verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa antes que eu esqueça. Você falou que as crianças começam a ficar em pezinhos, assim, com apoio com 7, 8 meses. É uma coisa que eu sempre observo, mas eu acredito que não seja correto, mas eu não sei como falar para os pais. Um exemplo, a criança é muito pequenininha e os pais já colocam em pezinho para fazer a criança Deixa andar. engatinhar. Eu fico, tipo assim, sabe? Eu fiz, gente, isso é pular etapas, porque a criança nem tá engatinhando. E aí o pai bota em pé e já quer que a criança... Eu acho até... Não sei se isso faz mal para a criança, porque o corpo dela ainda não está preparado para isso. Assim, é a minha percepção de leiga, tá? Eu não sou fisioterapeuta. Mas, assim, eu fico também sem saber como falar, sabe? Sim. Normalmente a gente... Viva, né? Sim. Normalmente tem criança que quer pular etapa, porque são crianças precoces, aquelas coisas todas, né? São ansiosas e querem pular etapa. Mas, assim, eu aconselho, outros físicos e médicos também aconselham não pular etapa. Por quê? O engatinhar, ele é um pré-requisito para o andar. E o que ocorre no engatinhar? Ocorre o movimento de dissociação de cinturas. O que é isso? Cintura escapular, que é a região aqui dos ombros, e a cintura pélvica, que é a região da pelve, né? Então, quando a gente anda e tem esse gingado, isso é treinável, né? Isso é adquirido. Então, quando a gente põe a criança não tem equilíbrio, né? E quando ela fica em 4 apoios larga para engatinhar, ela faz esse movimento. E quando ela faz esse movimento, ela vai treinando a dissociação de cinturas. Que quando ela vai andar, quando ela fica de pé para andar, ela vai tentar fazer isso aqui, esse movimento, né? Porque senão, muitas vezes eles ficam, não necessariamente, né? Acontece, mas muitas vezes a criança demora um pouco para ter esse movimento num andar eficaz, porque ele não teve esse movimento aprendido antes, que o engatinhar promove. Então, é muito importante colocar para engatinhar. Tem que pôr para engatinhar, porque esse movimento começa a ser aprendido. O que a gente vê também, fazendo correlação com autistas, é que muitos deles têm problema no andar. Eles andam de forma robotizada e não tem a dissociação de cinturas. Né? A gente vê muito isso. Com a marcha, né? Eu percebo que eles têm uma dificuldade com a marcha. Não todos, mas eu observo mesmo que alguns têm. Isso, alguns têm, né? Pode ser por hipotonia, né? Para diminuição do tônus muscular, né? O jeitinho de se colocar, né? Mas também pode ser problemas na dissociação de cinturas, porque isso não foi treinado, né? Normalmente, muitas crianças que eu tenho, quando eu faço anamnese com as mães, fala que não, ele andou direto, ele já ficou de pé, pulou a fase, né? E isso prejudica. De uma certa forma, né? Mas às vezes nem foi a criança assim. Eu observo muito que os pais. Às vezes a família já começa, não vamos não. Os pais ficam ansiosos, tipo assim, não precisa engatinhar, não. Já que aqui a criança anda, sabe?
E quando você falou dos cursos, até a gente, até você falou, né, eu achei muito legal, você via que era Aracaju, né, dar um curso também sobre esse tema que eu acho muito importante. Mas quando você falou essa parte dos berçaristas, né, que você chama, Sim, né, é, é muito importante eles entenderem desse desenvolvimento motor, do desenvolvimento da aquisição da linguagem, do desenvolvimento como um todo, porque eles lidam com o desenvolvimento infantil. E eles são as pessoas que ficam mais tempo, de certa forma, com a criança, né? Os pais estão no sim. trabalho, a criança fica no berçário o dia todo. Então, eles têm que saber pelo menos o mínimo. Na verdade, mais que o mínimo, né? Sobre É, eles deviam saber desenvolvimento tudo, na infantil. realidade. Eles Tudo. deviam ser É, os tudo. profissionais que deviam saber tudo. Porque essa faixa etária aí, do zero, tem autor que fala até os 4, mas tem alguns autores que falam até 5, 6 anos. Mas essa faixa etária que a gente tem de 0 a 6, 5 anos por aí, precisa muito de atenção. É onde os neurônios estão se proliferando. Eu costumo brincar, né, nas minhas palestras, nos meus cursos, que é como se fosse carnaval, trio Ivete Sangalo, a pipoca. É a cabeça da criança nessa hora. É uma loucura. Tudo que está se dando ali é aprendido. Tem a questão da neuroplasticidade, dependendo da criança, se ela tem alguma deficiência, né? Que pode ter uma compensação de alguma forma, de algum déficit que está ocorrendo dentro do sistema nervoso central. Então, é uma fase muito importante. E, infelizmente, no Brasil, não se dá importância a essa fase, né? E estou falando de agora, estou falando de sempre, né? Nunca se deu importância para essa fase da aprendizagem e da educação, porque é a fase mais importante, porque depois no ensino médio, sim, você pode até fazer alguma coisa, mas não tem muita coisa para fazer, né? O cara já aprendeu várias habilidades, já aprendeu um monte de coisa certa, coisa errada, e essa fase deveria ter muito mais investimento, né? Por exemplo, eu não sei em Aracaju, mas aqui profissionais de educação física não estão na educação infantil. Nós não temos profissionais de educação infantil, que eu acho uma coisa errada. Deveria ter, sim, profissionais de educação física habilitados na educação infantil para fazer os estímulos motores com essas crianças, né? Para poder fazer essas habilidades acontecerem, como se fosse uma intervenção precoce. Eu acho que nessa faixa etária devia, sim, independente se a criança tem alguma coisa ou não, devia ter já intervenção precoce Sim. nessas crianças. Quem sabe que É, já vem defasado de diversas formas, né? sim. Aqui tem, Carol, só que assim, eu observo que são psicomotricistas. As escolas Sim, aqui particulares estão investindo muito em psicomotricidade. E pelo que eu vejo, a maioria são educadores físicos. Não são sim. todas que têm, mas eu vejo que eles estão tendo esse cuidado, sabe? E assim, é para todos, né? Independente de diagnóstico, eu acho isso muito importante. E com relação às pessoas não valorizarem, é porque eu acho não, tenho certeza, que antigamente não se tinha esse olhar para a infância, esse olhar para o desenvolvimento da infância, como se tem hoje, né? Quando a gente vai Sim, estudar a história da infância, as crianças antes eram vistas como mini adultos, né? Elas trabalhavam nas fábricas, elas iam lutar na guerra, enfim, os deficientes eram mortos, né? Porque eram uhum, defeituosos, enfim. Então, assim, esse olhar ainda é muito recente. Mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz que eu vejo que os pais estão interessados, estão buscando. A maioria do meu público são pais, principalmente mães, tem professores também. E eu vejo que é tudo muito novo. E aí, às vezes, sempre tem aquelas pessoas que falam: ah, mas não precisa disso, para que tudo isso? Para que estudar tanto? Toda a vida as crianças foram criadas, cresceram, não sei o quê. Só que é uma coisa que eu aprendi com a Isa Minatel, psicopedagoga, né? Eu gosto muito dela. É preciso estudar para ser pai e mãe. Né? precisa. Então, a gente tem que estudar, sim, Hoje para não ser é pai e fácil. mãe. Tem que... Hã? Como é? Hoje não é fácil. Sim, sim. Você começou sua fala muito bem, né? Com essa tecnologia aí, as crianças extremamente sedentárias. Eu estava conversando sobre isso esse final de semana com minha irmã e meu cunhado. As crianças não querem fazer nenhuma atividade, não querem nem descer para brincar no parquinho, não querem mais andar de bicicleta. Porque tudo elas brincam lá online, sabe? Não querem jogar bola, preferem jogar no tablet, no celular, futebol. Então, assim, as crianças estão bem sedentárias mesmo, assim. Sim, E é uma preocupação mesmo que eu tenho, assim. Que você também tem como profissional da sim. área, enfim. E é bom, essa live é muito importante, o pessoal está aqui gostando, elogiando bastante o conteúdo. E aí Ai, que você já bom. falou um pouco das habilidades, né, das faixas etárias. Se você puder entrar um pouquinho na parte assim que você falou, né, dos déficits que são apresentados do autismo, que aí depois a Sim. gente vai para a avaliação
a intervenção, propriamente dita. Então, os estudos têm demonstrado, né, tem vários estudos na Inglaterra, Estados Unidos, aqui no Brasil tem alguns poucos estudos na área motora, né, dependendo da faixa etária, os déficits são grandes, né, então temos vários testes avaliativos que estão sendo aplicados hoje em autistas e tem demonstrado aí que, de uma forma global, né, tanto em habilidades de destreza, habilidades manuais, quanto habilidades com bola, né, uma coisa mais global, que você usa muito mais musculaturas, quanto equilíbrio, temos déficits nessas crianças, e déficits importantes, né. No meu estudo, né, o que eu levantei mais, que me chamou mais, na verdade, no meu estudo, 83% das crianças, porque o teste que eu usei, ele classifica em 3 zonas, né? Zona vermelha, zona verde e zona amarela. 83% das crianças avaliadas ficaram na zona vermelha, que é uma zona de deficiência motora, né? E aí foram 41 crianças avaliadas, e 83% estão na zona vermelha. Então, isso é muito preocupante. O que eu vi, né, na minha prática, e o que eu li em vários artigos, vários estudos, temos uma estudiosa da Universidade do Texas, uma professora, chama Liu Ting. Ela estuda muito as questões das áreas motoras do autismo. A gente tem um outro autor, chama Rineart, que também estuda bastante essa área motora do autismo. E eles falam, né, da importância desse estudo da área motora, que, inclusive, o Rineart, ele é um autor super engajado nessa área, ele provoca até a pessoal do DSM, o pessoal da questão do diagnóstico, que as áreas motoras deviam entrar em critério diagnóstico, mas assim, em critério mesmo, não só a comunicação social e padrões repetitivos e restritivos, né? Que deveria sim entrar, porque é uma questão preocupante, e que crianças que têm atraso no seu desenvolvimento motor pode sim ter uma grande probabilidade de ter algum tipo de deficiência, não só autismo, mas qualquer outro tipo de deficiência, né? Que isso é muito grave. Então, ele defende muito isso, esse autor. Isso que você falou é muito importante, porque, por exemplo, as questões sensoriais era algo que até então ninguém se falava, ninguém se discutia. Sim. Então, eles já colocaram, né, nessa parte da classificação do autismo, a parte da alteração do transtorno do processamento sensorial, no CID-11, sim. E no DSM-5 também acredito que eles colocam, eles colocam lá os critérios diagnósticos, mas ele tem um tópico lá que fala da questão sensorial. Sim. A parte motora, eu observo que tem um déficit ainda. Por exemplo, eu vejo aqui no meu estado, quando a criança é diagnosticada com autismo, encaminha para fono, psicólogo, terapeuta ocupacional, entendeu? Eu não tenho nenhum paciente que faz acompanhamento fisioterápico. Aí o que as mães fazem? Elas colocam na psicomotricidade. Aí a psicomotricista, ela é educadora física, que é a Janaína, que eu fiz a live com ela. Uhum. Que até você assistiu, se eu não estiver enganada. E aí ela tem todo esse olhar, tudo. Mas assim, eu vejo que ainda não tem esse olhar direcionado. E eu acredito que assim como a parte sensorial foi entrando devagarzinho, né? E sempre. Sim. Essa live ela é muito importante também para abrir os olhos dos profissionais, dos pais, para as questões motoras, né? Sim. Que é pouco falado também. Muito. E assim, até dentro da psicomotricidade, né, pegando um gancho, fala-se, né, que tem vários estudos que comprovam que crianças que não têm as suas habilidades motoras básicas bem trabalhadas é pré-requisito para problemas de aprendizagem, né? Então, por exemplo, né, vários estudos com TDAH. TDAH tem uma correlação muito grande com o problema de equilíbrio. E problema de equilíbrio tem uma correlação com a atenção. Né? O equilíbrio tem uma correlação com a atenção. E essas crianças não têm atenção. Né? Dentro de sala, principalmente dentro do ambiente escolar. E por causa do transtorno que tem, né, todas as suas características. Então, precisa ser trabalhado. E para os autistas, isso aparece muito claro. Habilidades com bola, né, questões motoras globais, então andar, jogar uma bola, pegar. Alguns são bons, alguns fazem, né? Tudo depende também do nível do autismo. Fazem, né? Eu tenho um aluno aqui na universidade que ele é autista, ele joga tudo, né?
muito bom, mas ele é um grau mais leve, ele já tem 30 e poucos anos, ele já foi todo trabalhado, é uma outra Tem história. quantos anos, desculpa? E tem 30, quantos anos ele tem? Quem? O... Du? É, Já tá quase 30. uns 30, 30 e Já é pouquinho. adulto. Já é adulto, casado. Então, assim, a gente tem várias. Ele já tem uma questão de, né, que ele já vê com intervenção e etc. Mas a gente vê que a maioria dos autistas, pelo menos o que eu vejo aqui em São Paulo, né? Pelo menos as crianças que eu tenho conhecimento e que dos meus estudos, etc. Crianças que não têm base motora, crianças que não conseguem andar direito, crianças com desvios posturais enormes, escolioses. Isso dá vários problemas, dá problemas respiratórios, né, de andar, a questão da força. Então, assim, são problemas muito graves, assim, que agora os pais podem achar que, não, tudo bem, mas lá na frente isso vai fazer diferença. Isso vai fazer muita diferença, né? Então, as questões de equilíbrio, habilidades com bola e questões globais, né, do que envolve muita musculatura, e coordenação motora fina tem déficits. No meu trabalho, o que foi mais levantado, né, de correlação, porque eu fiz também uma correlação com o QI dessas crianças, né? Eu utilizei o Raven, matrizes progressivas de Raven, para fazer a correlação. Então, crianças que tinham melhor pontuação no Raven, melhor inteligência global, elas pontuavam melhor no equilíbrio, num teste de equilíbrio, e no teste de destreza manual, né, que ele tinha que fazer umas questões mais de coordenação motora fina. O resto, todo mundo ruim, na faixa etária muito ruim nas habilidades. Então, assim, eles têm déficits, isso é nítido, a maioria das crianças tem. O meu estudo deu 83%, o estudo da Liu Ting, que ela usou o mesmo teste que eu, lá nos Estados Unidos, deu 82% na faixa vermelha, né? Outros estudos também, 80 e pouco, 70 e pouco. Então, assim, a gente vê que é uma coisa grande, uma coisa que não é só regional, né, do país, né? Uma coisa de Específica região. do país, né? Não, é uma coisa global. As crianças estão, sim, o autismo tem um atraso no desenvolvimento motor. E isso precisa ser trabalhado. E aí a questão que você falou, né? Tem o diagnóstico? Um amigo meu acabou, esses dias o filho dele teve diagnóstico, ele me mandou, né, o diagnóstico do médico e já os encaminhamentos. Psicóloga, aba, 2 vezes por semana, já colocou até quantas vezes por semana, sendo que tem que avaliar a psicóloga, demanda do quantas paciente, vezes né? por semana, porque a criança pode ter mais ou menos, a gente não sabe. Sim. Fono, também, colocando dias, tudo. E TO. Colocou os 3, né? O trio. E eu falei, e ele é profissional de educação, ele falou, Carol, eu falei assim, bom, você não tem que seguir o que ele manda, né? Lógico, ele vai te sugerir, porque isso é uma sugestão. Mas você, com o seu conhecimento, você sabe que se não tiver a base motora, se também não tiver atividade física envolvida, porque melhora várias coisas nessa criança, a criança fica mais calma, libera hormônios muito importantes para a diminuição da ansiedade, né? Que é a serotonina. Serotonina. Então, que faz, né, melhorar a questão até das funções também, né? executivas. A Sim, dopamina sim, também, né? a dopamina. Exercício Então, libera. assim, se essas crianças não fizerem tudo, é multi, vai ficar faltando alguma coisa. E muitas vezes eu tenho relatos, né, de outros profissionais que eles falam, nossa, a gente tenta um certo tipo de atividade, a gente não consegue. E aí, quando me mandam para me avaliar, eu vejo que a criança é hipotônica, ou tem diminuição de força, ou tem um desvio postural muito importante, ou realmente não tem coordenação, né? Que precisa ser trabalhado isso para ele poder pegar um lápis, para ele poder escrever no caderno, para ele poder fazer uma atividade manual, para ele poder ter mais atenção. Então, tem que estar em conjunto. Se não tiver em conjunto, alguma coisa vai ficar para trás. E às vezes as outras terapias não vão avançar. Você falando, eu lembrei de um caso. No ano passado, no Dia das Crianças, eu fiz um dia de yoga dos pais com os pacientes, né? Quer dizer, com os meus pacientes, pais com os filhos. E aí o meu paciente, isso foi em outubro, ele ia completar 4 no final de novembro. E aí a professora de yoga estava fazendo os exercícios. E um era ele ficar em pezinho pé numa perna só. Só que não como saci. Ele ficava com o pé no chão e colocava a perna levantada para frente. E depois para trás. Ele não conseguiu.
Ele não conseguiu. Aí ele ficava todo agoniado, todo desequilibrando. Aí eu Uhum. fui, conversei com a mãe, conversei com a terapeuta ocupacional, que ele não faz acompanhamento com o fisioterapeuta, né? Ele faz com a TO. Aí eu conversando com ela, ela explicou que realmente ele tem muitas questões é, relacionadas ao equilíbrio, e isso desencadeia outras coisas, porque, por exemplo, todas as atividades que ele fazia na TO, ele não aceitava tirar os pés do chão. Então, gerava nele um medo, uma insegurança, porque ele não confiava ficar sentado com os pés no chão. E aí, quando Sim, tinha que subir na malha, subir em coisas que tinha que escalar, ele não aceitava, por conta disso. E aí, eu conversei com a Theo, conversei com a mãe, ela disse, não, eu já estou trabalhando isso com ele há um tempo. E aí, quando foi recentemente, a mãe levou ele para o parquinho, né, do shopping, e tem aqueles brinquedos que é bem no alto. E aí ele escalou, subiu, depois desceu, tudo que antes ele tinha o maior medo de sair do chão. Porque eu acho que na cabecinha dele, tipo, eu vou perder meu equilíbrio, eu vou cair. sim. E Que é precisa uma ser coisa tão trabalhado isso com a criança. simples, sabe? Tipo, mas que ele já tinha a percepção de que ele não conseguia, então ele já evitava tudo que fosse sair do chão, entendeu? Sim. Porque ele já tinha Por associado. Aí você exemplo, falou, eu lembrei. sim. Por exemplo, salto, né? O salto. Muitas crianças com autismo têm problema de saltar com o pé só, né? Por medo e também porque pode ter aí uma diminuição de tônus muscular, que não tem a questão do trabalho do fortalecimento muscular. E aí ele não tem um impulso, né? Ele não consegue, então o desequilíbrio é muito grande. Então precisa ter esse olhar também, tanto do físico quanto do profissional de educação física, que também olha essa linha, para poder fazer fortalecimento muscular, para fazer a base, né? Porque se ele não tiver a base, ele não vai conseguir fazer os outros movimentos, as outras coisas. E aí isso vai prejudicar nas outras terapias também, Sim, é um trabalho mútuo, né? Como você mesma disse. com certeza. Deixa eu ver, a gente vai falar agora um pouquinho de. É porque eu quero deixar um tempinho para as perguntas. É, eu sei que você já falou muitas coisas, né, sobre avaliação, mas se você puder falar um pouco como é feita a avaliação, porque, por exemplo, você falou dessa questão dos reflexos primitivos, que vocês avaliam os bebês. No caso, o pai nunca levou para o pediatra e a mãe, ou desculpa, para o fisioterapeuta. O pediatra, ele observa esses reflexos primitivos? Observa. Quando, Observa. depois do nascimento, tem aqueles encontros periódicos, né? Que a família tem que levar o bebê, né? Pós-nascimento. Então, é muito importante, os médicos fazem isso, ou deveriam fazer, né? Isso é uma questão médica também, né? Do pediatra, que faz aí tanto no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês, e aí vai se fazendo e verificando esses reflexos primitivos, né? E depois a gente tem outros tipos de avaliações. Temos diversos tipos de avaliações motoras que podem ser aplicadas. São testes que você tem que comprar, né? Tem testes baratos, entre aspas, que a gente tem aí do Rosa Neto, que é do Sul, um professor do Sul, que você entrar no link dele lá, você compra o teste, é um dos mais baratos que eu achei. Temos o KTK, que é um teste que só avalia a questão de equilíbrio. Temos o TGMD, que é um teste internacional, ele está 150, tem o 3 agora, que custa US$ 150, que ele avalia a questão motora global e algumas habilidades com bola. E temos o MABC, que é o teste que eu utilizei no meu doutorado, que ele é muito caro, infelizmente, que não tem disponibilidade aqui no Brasil ainda, mas tem que pedir de fora. Assim, eu acho que é o teste mais completo, que ele é bem objetivo e completo. Porém, é o que eu falo, quer comprar teste, mas você quer comprar teste com que objetivo? Você quer comprar o teste para você ter lá o gráfico, para você ter lá o número, para ter o valor quantitativo para publicação? Ok, compra. Mas se você, eu sempre falo, eu acabei de dar um curso agora sábado, eu falei muito claro isso para as pessoas. Se você quer um teste apenas para dar um embasamento para a tua prática, para a tua intervenção, você não precisa comprar um teste. Você tendo conhecimento das habilidades, você consegue avaliar por vídeo, você filmando a criança, você pedindo para ela fazer repetições de certos tipos de movimento, você consegue avaliar essas habilidades sem precisar comprar o teste e avaliar de uma forma observacional.
né? Então, meus cursos, eu gosto muito de falar nisso. Você não precisa gastar milhões nos testes, porque são milhões. Tem uns testes que é tipo 4 mil reais, 5 mil reais, é um absurdo, né? É. E você não precisa gastar um dinheirão, sendo que nem nós, profissionais de educação física e fisioterapeutas, a gente tem a base motora. A gente sabe o que é o certo e o que não é, É, o né? A gente desenvolvimento motor, né? Como você sim, a falou, gente para estuda, né? cada faixa A gente- etária. sim, a gente estuda isso, né? A gente não precisa do teste para mostrar para a gente o que é certo, o que é errado. Então, a gente fazendo uma avaliação observacional, eu gosto muito de filmar minhas crianças e peço para elas fazerem os movimentos para saltar, para lançar a bola, para pegar pecinha. E aí, se eu olho todo o movimento dessa criança, que é praticamente uma avaliação biomecânica, né, que a gente faz, para verificar como está o movimento dessa criança. Por quê? O que o teste nos dá? O resultado, como eu falei para você, 83% das minhas crianças estão na zona vermelha. Zona vermelha de quê? Ah, de equilíbrio, habilidades com bola e destreza manual. Legal, mas aonde? Né? Sim. Elas não, na destreza manual elas têm problema de pegar com a pin, com o movimento de pinça, ou realmente ela pega muito forte e não consegue? Isso o teste não me dá. Ah, ela desequilibra, ou por exemplo, a criança que consegue fazer o teste de equilíbrio, ele consegue pular lá a amarelinha 5 vezes, né? 5 quadradinhos com um pé só. Só que ele fez todo desequilibrado. Ele conseguiu, mas ele fez todo desequilibrado. Ah, não, mas ele acertou os 5. Então, no meu teste, ele vai dar lá que ele acertou os 5. Mas ele não me mostra como que ele fez. Se ele desequilibrou, se ele não desequilibrou, como que ele caiu, se ele fez muito esforço, se ele fez pouco esforço. Então, isso não mostra. Que é o que eu acho que para a nossa prática, para a intervenção, o qualitativo, ele traz muito mais para a gente poder fazer a intervenção, porque ele É vai muito mostrar importante. tudo para a gente. Nossa observação qualitativa, ela vai mostrar tudo para a gente. Quando a gente pontua lá, olha, ele não pegou certo no lápis, ele pegou com pinça, mas eu verifiquei que ele não teve muita força, ele escreveu lá na folha muito superficial. Então, tudo isso traz muito mais informação do que só os 83% na zona vermelha. Que para publicação, ok, as revistas adoram, né? Isso que as revistas querem. Mas para nossa prática, não quer dizer muita coisa. A gente sabe que tem problema, mas problemas aonde? Aonde que eu tenho que intervir ali para minimizar esse problema? Eu não gosto nem de falar de melhorar, porque melhorar é uma palavra muito forte, né, para uma deficiência, mas minimizar alguns déficits, né, com o que a gente pode fazer, mas tem que saber exatamente onde a gente vai trabalhar. E esses testes, muitas vezes, não trazem isso para a gente. Ele não traz a forma qualitativa, ele só traz um número. E aí o número fica difícil, né, para a gente poder analisar realmente e ver onde que a gente deve fazer a intervenção nessa criança. Perfeito. Antes de entrar para as perguntas, eu quero dizer que eu me sinto contemplada com a sua fala, porque Que bom. eu não tenho nada contra testes de avaliação de linguagem, mas eu acredito muito e priorizo muito a observação. O como a criança brinca, o quanto ela procura o outro na brincadeira, no caso de autistas, né? A intenção Sim, comunicativa, o olhar, a atenção compartilhada, todas essas habilidades que são importantes. E como você mesma falou, eu, como sou fono, sei das etapas do desenvolvimento da linguagem, sei. Na verdade, eu gosto mais de falar aquisição, mas tudo bem, essa é questão de linha teórica. Então, eu sei as etapas de aquisição da linguagem, eu sei o que é esperado mais ou menos para cada idade. Então, eu consigo observar isso e fazer uma sim, avaliação quantitativa, mas ao mesmo tempo qualitativa. Eu prezo muito pelo qualitativo. Eu sei que o quantitativo é muito importante, principalmente, como você falou muito bem, da questão da científico, né, para publicação e tal. sim. Mas hoje eu fico feliz em ver que as pesquisas estão cada vez mais unindo as duas coisas. Porque na época que eu estudava fono, fazia mestrado, era uma guerra. Se a pesquisa é qual ou quant, eu tenho uma raiva disso. A Ai, minha meu Deus. também. Tipo assim, Passei pela mesma coisa. desmerecias todo o seu trabalho só porque E você era quant. quali não era nada, né? E qual não é ciência, né? Para quem Não, é muito objetivo, né, e quer resultados, números, pesquisa isso mesmo. qualitativa não é conversa para boi dormir, né? E, Sim, enfim, então eu ficava, sabe, eu não gostava disso, me incomodava muito, sabe? Até hoje me incomoda, mas eu estou vendo que isso está mudando. Eles estão reconhecendo a importância dos dois, isso é legal, isso é bacana. Eu vou abrir esses uns 10 minutos para perguntas.
Eu acho que Tá não vai bom. dar para a gente entrar tanto na parte de intervenção, mas aí a gente deixa para um outro momento, porque eu já vi que tem algumas perguntas aqui. Por exemplo, a Gerlanda perguntou assim, tonicidade, você poderia explicar? Você explicou um pouco no início, mas talvez ela não estava, outras pessoas também podem ter entrado depois, e é um conceito importante, então a gente poderia retomar ele, né? Sim. O Sobre tônus muscular, tonicidade. o que que é o tônus muscular, né? Temos o tônus e temos a força, né? O tônus muscular, ele é o músculo, é a contração do músculo em repouso. Quando ele está contraído, quando a gente está paradinho, ele está contraído, né? Tá fazendo a gente não precisa fazer um movimento para ele estar contraído. Essa contração em repouso é o nosso tônus muscular. E quando tem o bebezinho, ele começa a ter adquirir esse tônus muscular, né? Essa força muscular, essa contração muscular em repouso. Por isso que ele começa a se alinhar e começa a ficar retinho, começa a depois ficar sentadinho, e isso vai melhorando ao longo do tempo, tá? É isso que é o tônus muscular. Acho que Perfeito. A Thea botou qual é o assunto de hoje. Thea, já que você chegou agora, vou deixar salvar no YouTube. A gente está falando sobre a importância da intervenção motora, né, da estimulação motora em crianças com autismo, certo? sim. Ó, deixa eu ver aqui, eu teve outras perguntas. Eu só não consigo passar aqui os comentários no Instagram, sou um pouco lerdinha. Ó, a Mara, minha aluna, botou aqui: o meu filho não consegue juntar os dedos e pegar água para lavar o rosto, por exemplo. Tem alguma coisa a ver com a coordenação motora? Acho que Pode ele não ser que consegue sim. fazer esse movimento assim. Esse movimento assim, né? Pode ser que sim, que ele pode ter, não tenha a coordenação, né? Principalmente de levar as mãos para o rosto. Tem que avaliar, né? A gente tá. É hipótese, né? Não tem como saber. Pode ser uma coisa sensorial também, que tem que verificar com a TO, que pode ser também uma questão sensorial, uma questão de receptores sensoriais das mãos, né? Ou pode ser uma diminuição de força muscular desse movimento dos dedos, De juntar, né? Que é um de movimento juntar. bem sutil, né? Sim, que é um movimento bem sutil. Pode ter alguma diminuição de força, né? Que ele não Eu consiga tenho um fazer esse paciente, Carol, que ele não consegue segurar o copo. Na verdade, ele segura, mas na hora de beber ele derrama. Então a mãe derrama. Ele acaba não tem usando essa canudos. força de levar. Aí eles acabam usando canudo. Só que é uma coisa que a gente tem que estimular, né? Tem que Tem trabalhar que até ele estimular. conseguir, Tem para que ele beber no estimular. copo. É uma coisa que eu observo muito. Os pais dos meus pacientes, eles, como eles sabem que a criança tem dificuldade, aí eles tendem a ficar aqui no canudo, Sim, sabe? é mais fácil, Aí, né? sim. Que Aí tem uma adapta. pergunta Mas pode aqui, ser que viu? seja a diminuição de força muscular nessa região do braço, né? Diminuição de tônus na região do braço. Precisa estar estimulando, fazendo exercícios nessa região, né, de fortalecimento muscular. A Aline botou aqui: para detectar hipotonia em crianças de 5 ou mais anos, o requisito é apenas de ausência ou insuficiência de força muscular, ou o simples fato de não ter muito volume, tônus muscular já é o indicativo? Os dois. Os A gente dois, tem que né? observar os dois. Perfeito. Meu caminho azul. Doutora, meu filho tem 4 anos e anda bem, só que não joga bola. Será importante físio? Acho que o que você falou da questão da dificuldade de jogar bola, né? Sim, ele precisa ter aquisições de habilidades, né? E aí isso transformar em capacidades motoras. Eu sugiro que coloque numa escolinha de futebol. Que É, ele tenha vivência, porque às vezes ele não tem a vivência também, né? Porque são habilidades motoras de coordenação motora global, né? Ele precisa de muita musculatura para poder chutar uma bola. E isso é aprendido. Então ele precisa estar dentro, por exemplo, se colocarem no esporte, que ele possa ser estimulado para isso. A gente tem aqui na faculdade, é que eu estou na faculdade, na ah, faculdade onde eu tá. dou aula, eu tenho um aluno que ele tem um trabalho com futebol e lá tem dois autistas, né? E o menininho, Legal. bem pequenininho, acho que é 5, 6 anos, e tá aprendendo agora, e também tá chutando agora, tá fazendo tudo agora. Mas faz um trabalho bacana e tem que fazer um trabalho para ele ter vivência, porque às vezes a criança não tem vivência motora. Então a gente precisa dar essa vivência motora para ele poder estar adquirindo aí as habilidades. Perfeito. Aqui tem Eu, o, o Vinícius está aqui, ele é o meu secretário, eu falo, brinco. É o meu secretário e ele trabalha com natação. Ele está com 3 alunos de natação autistas, né?
Então, Legal. assim, dentro do esporte, nossa, aqui em São Paulo está muito grande. O pessoal está procurando muito a área do esporte para poder estar fazendo trabalhos com essas crianças. Então, é muito importante. Perfeito. Diga a ele que se ele quiser fazer uma live depois, porque Olá, ó. tem Mas muitos eu tenho professores de também. natação, Vinícius, que vêm falar comigo, me pedindo dicas. Carla, eu estou com um aluno autista na aula de natação, o que é que eu faço? Eu confesso que eu não sei o que falar, porque, primeiro, eu não conheço a criança, é muito Não, específico. é muito difícil quando as pessoas vêm perguntar, né? Ai, o que que eu faço? Puta, eu não sei, não conheço. É Conhecer a muito, criança. assim, tem coisas que são bem específicas. Claro que tem São orientações gerais que a gente pode dar, mas tem coisas outras coisas básicas, que só realmente avaliando a criança. Então eu fico meio que assim, perdida, com sabe? certeza. Se Se quiser, ele pode quiser, vai passar ser para bem mim que eu dou legal. as dicas um pouquinho, algumas dicas. E assim, eu sempre encaminho os meus pacientes para o esporte, natação, futsal, psicomotricidade, gosto muito de judô também. Enfim, eles Sim. têm muitos ganhos. A Cristiane, eu tô aqui só de olho no relógio, porque o Instagram ele desliga faltando a fotografia, eu quero salvar. A Carolina, a Carolina não, Cristiane botou, Carolina, quando a criança possui muito medo e não consegue evoluir nas terapias psicomotoras, quais dicas poderia dar para que haja evolução? Essa é também bem Aconte- específica, né? Mas acho que é, dá para. Aconteceu isso comigo essa semana. Eu fiz uma avaliação em um menino, grande inclusive, ele tem 12 anos, grandão. Ele fazia judô, mas ele os pais tiraram porque ele não tinha força. Na verdade, ele tem força. Ele tem medo de alguns golpes, ele tinha medo de cair, ele tem problema de equilíbrio. Por causa desse problema de equilíbrio, na hora dele ia dar os golpes, ele tinha medo. Então, tem que fazer aí uma correlação, uma ajuda com o pessoal da psicologia, porque tem que trabalhar essa parte do medo dessa criança, né? A gente, na aula de educação física, né, eu na terapia, a gente consegue, né, fazer algumas atividades para ele perder o medo, né, auxiliando, mas tem que estar em conjunto com o pessoal da psicologia para descobrir o porquê desse medo, né, esse medo tão grande, e tentar com atividades aí fazer com que ele minimamente comece a perder um pouco esse medo. Perfeito. A Renizete colocou aqui. Como posso ajudar meu filho a parar de andar na ponta do pé? Trabalho sensorial, mas não vejo resultados. Essa pergunta os pais me fazem muito, muito mesmo. Normalmente, 90% dos casos é sensorial, né? É uma questão sensorial da ponta dos pés. O problema é depois, porque eles começam a andar muito na ponta dos pés e pode ocorrer encurtamento muscular. E aí Ai, meu Deus. prejudica. É. Eu sou horrível no Instagram para ver os comentários. Jesus. Desculpa de ter atrapalhado, é que eu fiquei com medo Que de sair da isso? live. A Jovina botou, a Jovina minha aluna, como fazer para meu filho de 6 anos pedalar direito? Ele não dá giro completo no pedal, só fica andando com o impulso do pedal e ele me deixa, isso eu acho que no caso ele não me deixa ensinar. Se triscar nele, acho que se tocar nele, ele desce e perde o interesse. Entendi. Essa questão da bicicleta também eles me perguntam muito. Mas acho que porque também tem outras habilidades que vêm antes, né, Carol? Tem. O equilíbrio, por exemplo, né? O equilíbrio é uma habilidade que precisa, para andar de bicicleta, precisa ter equilíbrio. Se você não tiver a base do equilíbrio, você não consegue andar de bicicleta, né? Movimentos de pedalar, esse movimento você pode trabalhar antes, né? De ir para a bicicleta, propriamente dito, né? A gente esquece muito do movimento do pedalar. Né? A gente não usa muito, né, esse movimento dos pés no dia a dia. Mas a gente tem que fazer algumas atividades com essas crianças antes, né, de ir para a bicicleta, para que ele consiga correlacionar este movimento com o movimento da bicicleta. É como você falou, né? Por exemplo, as pistas visuais podem ajudar muito nessa hora, para ele fazer, opa, isso aqui é o giro, né, o pedalar com a bicicleta, e você começa a fazer a correlação. É uma dica, né? Primeiro fazer movimentos anteriores da pedalada, com essa criança, brincadeiras, põe pé com pé e fica pedalando, brincando, para ele aprender esse movimento, porque não aprendeu, ninguém aprende esse movimento na vida, né? A gente vai aprender lá no teco-teco, não é teco-teco, esqueci o nome aqui. Motoquinha, né? A motoquinha, né? O velocípede. Isso, a gente aprende primeiro ali, primeiro a gente faz aquele movimento.
né? O negócio nem anda direito, mas a gente aprende aquele movimento. Depois nós vamos para o movimento, para a bicicleta propriamente dito. Então, assim, se essa criança não teve essa experiência, você precisa treinar primeiro os movimentos, que ela faça o entendimento desse movimento, para depois você inserir esse movimento na bicicleta. Que isso é importante. Eu fazia muito isso quando era pequena. Eu ficava com o pé, os dois pés com outra pessoa e ficava brincando assim. Sim, Já tá e é um terminando, né? movimento. Ai, meu Deus. Tá tão bom. Ai, meu Deus, faltam 28 segundos. Chega. Tchau. Tchau, Carol. Beijo. Ai, meu Deus. Para não perder. Obrigada, pessoal, por terem ficado até o final. Faltam Beijo. 20 segundos. Dá para você se despedir. Obrigada, Carla. Espero que a gente faça outras lives. Estou à disposição. Se o pessoal quiser, pode me seguir. @ doutora Carolina Quedas. Meu contato também é Carolina Quedas.